gente, meus amores, como é que vocês estão? Tão bem? Tomara que sim, tá? A tia também tá bem. E hoje nós vamos ter mais uma videoaula. A aula de hoje é de matemática. A gente já terminou toda a revisão da primeira unidade de matemática e agora nós vamos começar a segunda unidade, tá certo? Por isso, vai lá, pega o livro de matemática de vocês para a gente começar a nossa aula de hoje, tá certo? E aí, gente, pegaram o livro? Pois é. Como a tia já disse, a gente vai começar a nossa segunda unidade hoje, tá certo? Por isso, abra na página 24. E aí, na página 24, temos o nosso primeiro assunto da segunda unidade, que se chama adição de números naturais. Ah, tia, mas o que é adição? Bom, adição é uma das 4 operações fundamentais da matemática. Nós temos 4 principais. Temos a adição, temos a subtração, a multiplicação e a divisão. Hoje a gente vai começar com a adição, tá certo? Mas para que serve isso? Para que a gente usa a adição? Bem, meus amores, a gente usa essa operação quando desejamos juntar ou acrescentar uma quantidade. A tia colocou aqui no quadro. A adição tem a ideia de juntar e de acrescentar, tá certo? Mas essas duas palavras não são sinônimas, não é a mesma coisa não, tia. Não, tem uma pequena diferença que a gente vai ver mais pra frente, tá certo? Por isso, agora vocês vão ver um vídeo falando um pouquinho como foi que surgiu a adição e como surgiu esse sinal aqui, ó, de mais, tá? O sinal de mais que a gente utiliza nas operações de adição, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim dar um passeio aqui na fazenda da vovó Nina e vou aproveitar para falar de um assunto que eu gosto muito, a adição. Usamos a adição quando juntamos determinadas quantidades. Vocês conhecem o sinal da adição? É aquele que se parece com uma cruz. Por que será que esse símbolo é usado para representar o cálculo da adição? Vocês sabem? Hein? Então eu vou explicar. O sinal que usamos hoje tem origem da palavra et, que do latim significa e. Por exemplo, 10 mais 8 se escrevia com 10 et 8. Com o tempo, eles passaram a usar apenas a letra T. O T virou, então, o sinal de adição. São mesmo parecidos, não é? Então, gente, viram o vídeo? É bem interessante, né? O T do et se transformou no sinal de mais. Vejam só. E aí, a partir daí, a gente tem o sinal de mais na nossa operação de adição, tá certo? Eu queria que vocês observassem no livro 2 exemplos que temos aí, tá certo? O primeiro exemplo fala de Marina, aliás. Marina tem 3 bonecas com os cabelos curtos. Estão vendo, né? E 4 bonecas com cabelo longo. E aí eu pergunto, quantas bonecas Marina tem ao todo? Bem, para a gente fazer a adição dessas duas, primeiro a gente tem que imaginar que Marina já tinha essas bonecas, tá certo? E só que elas estavam separadas. E aí a gente teve que juntar, certo? Então a ideia aí dessa operação é de juntar.
ela já tinha as bonecas. Só que umas eram de cabelo curto e outras de cabelo longo, tá certo? E aí, quando eu vou juntar, quantas bonecas ela vai ter ao total? Vamos lá para o resultado? Temos aqui 3 de cabelo curto mais 4. Ela tem quantas? 7 bonecas no total. Eu tive que juntar 3 mais 4, que foi igual a 7. Tá certo? Agora vamos para o segundo exemplo. No segundo, temos aí Raul. Raul, ele tinha 4 carrinhos, tá certo? E aí, ele ganhou mais 4 carrinhos do seu pai no dia do seu aniversário. Com quantos carrinhos Raul ficou agora? Vejam que Raul, ele não tinha todos os carrinhos que a gente está falando aqui. Ele só tinha 4. E aí, ele ganhou de presente do pai mais 4. E aí, a gente teve uma ideia de quê? De acrescentar, tá certo? Então, veja aí a diferença de juntar e acrescentar. Então, quando ele fez aniversário, ele ganhou mais 4. Ele acrescentou a quantidade que ele já tinha, que era 4. E aí, quantos carrinhos ele ficou? Como eu disse, para saber isso, a gente tem que acrescentar. E qual o sinal que a gente vai usar? O sinal de mais e utilizar a operação adição. Ó, aqui, ó. Ele tinha 4 mais 4. E no total ficou quanto? 8. Muito bem, meus amores. Então, essa é a ideia geral da adição, tá certo? Vamos ver outros exemplos no próximo vídeo. Temos 4 morangos e agora vamos acrescentar 3 maçãs. Vamos ver quantas frutas temos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frutas. Na adição, utilizamos o sinal de mais e o sinal de igual. Veja os exemplos. Paulo tinha 7 bolas de gude e ganhou mais 2 bolas de sua avó. Então, a adição fica 7 mais 2. Vamos ver ao total com quantas bolas de gude Paulo ficou? Para isso, vamos contar todas as bolas de gude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, Paulo agora tem 9 bolas de gude. Na hora de resolver uma adição, você pode utilizar o material dourado, pedrinhas, palitos, tampinhas e tantos outros objetos. 5 mais 3 é igual a... Eu coloco 5 palitos e depois mais 3 palitos. E fica quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É igual a 8. Muito bem. E aí? Fizeram as continhas, acertaram todas as continhas do vídeo? Ótimo! Só para finalizar, eu queria dar a dica para vocês, como eu disse anteriormente, né? Nós
juntamos os elementos, a gente utiliza a ideia de juntar quando nós pegamos os elementos e juntamos naquele mesmo tempo, tá certo? Eu tenho a quantidade de elementos e junto naquele mesmo tempo. Se eu for acrescentar, veja que é em tempos diferentes, que foi o que aconteceu com o carrinho, tá certo? Que ele tinha 4 e ganhou mais 4. Então, ele tinha no passado e depois ganhou no presente mais 4. Então, vejam que é tempos diferentes que ele possuiu aquela quantidade, tá certo? Agora, eu gostaria de fazer alguns outros exemplos. Nesse aqui, a gente vai utilizar o quê? O dominó. Muito bem. Eu vou pegar do dominó 3 pecinhas, certo? Só para a gente dar um exemplo. Mas eu posso fazer, o que eu vou fazer agora, eu posso fazer com todos, tá? Nós temos aqui essa pecinha aqui, ó. Certo? Que é uma peça de dominó. Eu queria que vocês me dissessem quantas bolinhas tem aí colorida. Tá certo? Tem essa primeira parte aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5. E tem a parte de baixo, aqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, eu tenho 5 de um lado e 5 do outro. Quantas bolinhas eu tenho aí nesse dominó? Se eu for representar numericamente, eu vou colocar o número 5 e o número 5, tá certo? E 5 mais 5 é 10. Muito bem, olha, vejam só. Tem 5 de um lado, 5 do outro, e aí nós temos o número 10, tá certo? Agora, temos mais um exemplo aqui com o dominó. Vejam que na parte de cima, temos só 2 coloridas. E a parte de baixo, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Eu coloquei a peça desse jeito, mas ela pode também estar assim, tá certo? E se ela tiver assim, eu quero que vocês contem a primeira parte e a segunda e somar tudo. Vamos lá? A primeira parte tem 6 e a segunda 2. Se eu for juntar esses dois, quanto é que vai dar? Se eu for representar numericamente, eu vou representar assim, ó. 6 mais 2 é igual a 8, tá certo? Ah, tia, mas o número não tá assim, a peça não tá assim, tá desse jeito. O que é que vai acontecer? Vai mudar? Vai deixar de ser 8? Não. Só que agora, o primeiro vai ser 2 e o segundo 6. Então, vejam aqui, ó. Vai dar 8. Então, podemos ver, a partir dessa pecinha aí, que a gente pode representar, alterar as parcelas e o resultado vai ser o mesmo, tá certo? Independente da ordem do número, vai ser o mesmo resultado. Então, 2 mais 6 é igual a 8, como também 6 mais 2 é igual a 8. E o último exemplo com o dominó. Nós temos que número aqui na primeira parte?
Temos o número 3, muito bem. E aqui, o número 1. 3 mais 1 é igual a quanto? A 4. Muito bem, meus amores. Acertaram. Ah, mas eu quis mudar. Eu não quero 3 mais 1. Eu quero o primeiro 1 e depois o 3. Quanto é que vai dar? Do mesmo jeito, não é? Vai dar 4. Como aqui, ó, eu posso representar assim. Em cima 3, ó. Embaixo 1. Somando dá 4. E posso representar assim, ó. Em cima 1. Embaixo 3. 3 mais 1 mais 3 é igual a 4. Tá certo? Vamos para mais um exemplo, tá certo? Aqui nós temos os peixinhos verdes e os peixinhos rosas. Então, vamos lá contar quantos tem aqui. Verde, 1, 2, 3, 4. E rosa, nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu quiser juntar todos esses peixinhos num aquário só, eu vou ter que juntar. Como é que eu vou? Qual sinal eu vou utilizar? O sinal de mais, tá certo? E aí, se eu quiser saber quantos eu tenho no total, tá certo? Nós vamos contar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos aí o numeral 12. 12 peixinhos. Agora, eu coloquei para vocês aqui na mesa, para vocês verem, 3 números. Vejam só, eu quero somar, eu quero fazer a operação da adição, juntar esses números, tá certo? Vejam só, até agora a gente estudou a adição, fazendo a adição de 2 números, certo? De 2 parcelas. Pode ser infinitas parcelas, tá certo? No caso aqui, eu quis mostrar a vocês uma operação que tem 3 parcelas. Temos aqui o número 2, o número 5 e o número 1. Se eu somar esses 3 números, quanto vai dar? Faz aí para eu ver. Dois mais 5 é igual a 7. Mais 1 é igual a 8. Então, o resultado dessas 3 parcelas vai dar igual a 8, tá certo? Aqui eu quero mostrar a vocês agora a nossa operação, a nossa sentença de adição, utilizando os números. A gente utilizou primeiro os peixes, tá certo? A quantidade. Agora a gente vai usar o numeral, tá certo? No caso aqui, os algarismos. Nós temos aqui 7 mais 7. Quanto é que dá 7 mais 7? Faz as continhas aí. (14). Muito bem. Quem acertou tá de parabéns. Tá certo? Vamos para o de baixo. No de baixo, nós temos aqui o número 6 mais 9. Quanto é que dá 6 mais 9? Faz a continha aí. (15). Muito bem. Vocês estão craques em adição. Parabéns. A tia colocou para vocês mais 2 fichinhas aqui. E vocês vão ver que essas 2 fichinhas, elas têm alguma coisa semelhantes, tá certo? Então, vamos lá somar, vamos lá utilizar
a operação que a gente está trabalhando hoje para saber quanto é 5 mais 3. Façam a continha aí. 5 mais 3 é igual a 8. Muito bem. Tá certo. Agora vamos para o de baixo. Temos 2 mais 6. Quanto é 2 mais 6? É igual a 8 também. Vejam só, o resultado é o mesmo. Vejam só. Posso ter números diferentes, tá certo? E que ter resultados iguais. Aqui eu tenho um 5, aqui eu tenho um 3. O resultado deu 8. Aqui eu tenho um 2, aqui eu tenho um 6 e o resultado também deu 8. Agora, nós vamos para o nosso quadro, tá certo? Eu coloquei no quadro uma tabela. A gente vai seguir essa tabela, né? Utilizando os comandos que ela colocou aqui. Nós temos aqui o número 4. Para eu descobrir o próximo número, eu vou ter que somar 4 mais 3, tá certo? Quanto é 4 mais 3? Esse número mais esse aqui. Vai dar 7. Muito bem. Já achei o número 7. O próximo comando diz que 7 mais 1 vai ser igual a quanto? 8. Muito bem. Vamos para a próxima parte da tabela. Nós temos aqui o número 1. Se eu for pegar esse número e somar com esse número 3 aqui, quanto é que vai dar? Preste atenção que isso é um dos exercícios de vocês, tá certo? Claro que é com outros números, mas é para prestar atenção. 1 mais 3 é igual a quanto? 4. Muito bem. Já descobrimos que esse número é o 4. Só que eu vou somar esse 4 agora, mais o número 1, para descobrir esse número aqui embaixo. Quanto é 4 mais 1? 5. Muito bem. E aqui, nós temos o número 6. Vamos somar com o número que está pedindo aqui, que é o 3, mais 3. Quanto é 6 mais 3? 9. Muito bem. E esse 9 aqui somado mais 1? Igual a 10. Parabéns para vocês. A gente também pode encontrar dessa forma aqui embaixo. Ó. Eu já tenho o número 7. Se eu somar o 7 mais esse número aqui, que no caso é o 3, quanto é 7 mais 3? 10. Muito bem. Agora, a gente vai pegar esse número aqui e vai somar com esse. Quanto é 10 mais 2? 12. Muito bem. E 12 somado mais 8. Quanto é que vai dar? Vai dar 20. Tá certo? Bem, gente, vamos agora para o último exemplo da aula de hoje, tá certo? É só para explicar a vocês alguns desses exercícios que o livro está pedindo, tá? Eu vou agora resolver um probleminha como exemplo para vocês resolverem as atividades. Bem, vai ter uma das atividades do livro de vocês que vai pedir para vocês utilizarem mais de 2 parcelas da adição, tá certo? Como é o caso do o probleminha que a gente vai resolver agora, tá? No quadro. Primeiro, vamos dizer que Dona Maria, ela queria fazer uma salada de frutas e ela precisava, né? Ela escolheu 4 frutas e ela precisava utilizar todas essas frutas, tá certo? Então, ela foi lá
na fruteira dela e contou quantas frutas ela tinha. Então, aqui, ó, ela tem 4 maçãs, 2 abacaxis, 5 bananas e 3 mamãos, tá certo? Vamos aqui para o quadro. Aqui nós vamos colocar a quantidade de maçãs, tá certo? Ela tem quantas maçãs? 4. Para eu juntar as frutas, eu vou utilizar um sinal. Qual é o sinal que a gente vai utilizar? Mais, né? E agora nós vamos colocar a quantidade de abacaxi. Abacaxi tem 2. Vamos juntar de novo. Agora a gente vai colocar as bananas. Tem quantas bananas? 5. Muito bem. Mas, agora a gente vai botar o quê? O mamão, né? Tem quantos mamãos? Tem 3. Quanto é que vai dar o total disso? Coloquei o sinal de igual. Aqui a gente pode resolver de várias formas, tá certo? Mas a tia vai mostrar hoje uma mais simples para vocês. Eu posso pegar esse 4 aqui, mais 2, botar mais 5 aqui fora e mais 3. Eu posso juntar esse mais esse e esse mais esse. E eu vou encontrar um resultado, tá certo? Para dar igual. Quanto é 4 mais 2? Igual a 6. Muito bem. E quanto é 5 mais 3? É igual a 8. E aí, para encontrar esse total, agora, ó, é só somar 6 mais 8. Quanto é 6 mais 8? 14. Muito bem. Então, aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho 4 parcelas. 4 números que eu tenho que juntar. Eu posso juntar de 2 em 2. Tá certo? Eu juntei esses 2 aqui, que deu 6. Depois esses 2 aqui, que deu 8. E depois juntar os 2 resultados, que vai dar o meu resultado final. Tá certo? Agora nós vamos para a nossa agenda. Peguem a agenda de vocês e anote a tarefinha, que depois a tia vai querer ver na agenda se você anotou a tarefa, tá certo? Vamos lá para a nossa agenda. Vocês vão anotar na agenda de vocês. A tarefinha de hoje vai ser no livro de matemática, página 25 até a 27, certo? E o livro de reforço, apenas a página 58. Tá certo, meus amores? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Vamos para a nossa chamada? Gente, a partir de hoje, todo vídeo que vocês assistirem, vocês vão ter que responder a chamadinha que vai ter no final, certo? E vocês podem responder como? Vocês podem mandar um áudio para o grupo do WhatsApp da sua turminha, ou também vocês podem comentar aqui embaixo, nos comentários de cada vídeo, colocando o seu nome. E aí eu vou saber que você assistiu esse vídeo e vou colocar presença, tá certo? Podemos começar? O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É 2, 3, e
será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? Arthur, André Luiz, Cecília, Davi Vitor, Débora, João Joaquim, Karen Elisa, Miguel Antônio, Pedro, e William David. Caixa, o que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? Adrian Lucas, Anne Deisa, Emily Cláudia, Flávio Cauã, Graziela Esté, Joana, Caio Gabriel, Maria Vitória, Miguel Souza, Nauana Carla, Paloma Vitória e o Wilame.